O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Portanto, a ira do diabo contra Deus. Esta ira já foi travada no céu e estendeu-se pelo planeta Terra, e hoje a grande ira de Satanás é desfechada contra a igreja, contra a mulher, que é a igreja de Deus, a mulher pura, contra a descendência desta mulher. E Apocalipse 12, 17 diz que a descendência dessa mulher, da mulher pura de Apocalipse 12, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quando nós lemos Apocalipse 11, verso 19, diz: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões de um terremoto e um grande temporal de granizo. João diz que ele viu o santuário de Deus, ele viu o santuário sendo aberto. E o que João viu lá? Nesta visão, ele viu a arca da aliança de Deus. E quando ele teve esta visão, ele viu que havia relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e saraivada. Arca da aliança. Olha o que Moisés escreveu por ordem de Deus em Êxodo 25, 16. Então coloquem dentro da arca as tábuas da aliança que eu te darei. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Colocar dentro da arca o quê? As tábuas da aliança que Deus lhe daria. Essa foi a ordem dada a Moisés por Deus. E diz mais: quando o Senhor terminou de falar com Moisés lá no Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Portanto, o que estava escrito naquelas tábuas de pedra? Estava escrito ali os 10 mandamentos. O Senhor acaba de falar com Moisés e diz: Moisés, e escreve naquelas tábuas de pedra os seus 10 preceitos, os seus 10 mandamentos. E ele diz: Moisés, coloque estas tábuas de pedra dentro da arca. Tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, não pelo dedo de Moisés, não pelo dedo de Arão. Tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Coloque dentro da arca, tá bom, Moisés? Apocalipse 12, 17, já lemos: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aqueles mandamentos escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Estes, descendência de Deus, guarda os mandamentos de Deus, se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Sabe, meus queridos, lá no antigo Israel, no antigo santuário, havia um dia chamado Dia da Expiação. Era um dia de juízo. Já estudamos isto aqui. Israel devia participar desse evento com muito arrependimento, exame de consciência, abstenção do trabalho. Somente nesse dia, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, então, entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. Lá no compartimento mais interior, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo do santuário terrestre, estava ali, no lugar santíssimo, a arca da aliança. E dentro dela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. A tampa daquela arca
era uma tampa dourada de ouro com 2 anjos, querubins, sobre ela. E aquela tampa era chamada de propiciatório. Ali o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele espargia o sangue para purificar o santuário do pecado. Então, era naquele momento, naquele dia, que a presença de Deus se manifestava. Se manifestava ali na Shekinah. A glória divina sobre o Santo dos Santos, sobre o propiciatório. Perceba, a glória de Deus se manifestava ali na Shekinah. A glória divina, Shekinah. E se manifestava sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. Sabe, meus amados, cada sacrifício oferecido pelo povo de Israel revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado ficava ali registrado durante o ano, até o dia da expiação, que era um dia de juízo. Por isso, era um dia de purificação do santuário. Sabe, amados, precisamos de entender, à luz do livro de Hebreus e de toda a Bíblia Sagrada, que o pecado só seria removido de fato por meio do sangue de Cristo, quando ele morreria na cruz do Calvário. Mas ali toda aquela simbologia, toda aquela sombra, elas eram exercidas pelos sacerdotes e pelos oficiantes. E pela fé no sangue, eles poderiam ir para casa livre ou tranquilo, porque os seus pecados haveriam de ser purificados, não pelo sangue de touro ou de bodes, como diz o livro de Hebreus, mas pelo sangue de Cristo. Portanto, eles exerciam fé no sangue de Jesus Cristo. Portanto, ali, naquele dia da expiação, na presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah, ali era demonstrada a misericórdia de Deus para com o pecador. Mas também era demonstrada a justiça de Deus. Isto, misericórdia e justiça se combinam harmoniosamente. A justiça de Deus era revelada através do juízo, com base na lei que estava dentro da arca. Justiça tem a ver com a lei de Deus. Aqui no nosso mundo, justiça, nós sempre pensamos que tem a ver com andarmos de acordo com a lei. Dentro do Santo dos Santos, lá no santuário celestial, a lei divina, ela está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus por meio de trovões, relâmpagos, vozes, som de trombeta lá no Sinai, e escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, esta lei está sagradamente guardada no santuário celestial, diz João. A lei de Deus se encontra no santuário celestial, Daniel? É isso que a Bíblia diz. Ali está o grandioso, o original, do qual os preceitos escritos em tábuas de pedra, registrada por Moisés lá no Pentateuco, era uma cópia exata. Cópia? Sim, exata também. Porque Deus diz: Moisés, faça-me um santuário, faça conforme o modelo que eu vou te mostrar. Faça conforme tudo que eu te mostrar. Tenha cuidado em fazer tudo conforme o modelo que te mostrarei. Portanto, tudo no santuário era um modelo do santuário celestial. E a arca e as tábuas dos 10 mandamentos não deixa de ser também o modelo do santuário celestial. Portanto, amados ouvintes, nesta manhã, entendam, o que está lá no santuário celestial é a exata tábua
e prescrição da lei de Deus dada a Moisés no Monte Sinai. Sim, é interessante nós chegarmos à compreensão desse ponto, irmãos. É interessante chegarmos e veremos que o caráter sagrado e imutável da lei divina permanece. Por isso a lei divina está guardada no santuário celestial. Aquela lei que estava no santuário terrestre, ninguém sabe onde que está. Ninguém achou. As tábuas dos 10 mandamentos, a arca da aliança, ninguém achou. Até hoje não há registro de onde que ela está. Há muitas especulações, mas ninguém diz aonde ela está, ninguém acha. Mas a Bíblia diz que existe a original. Está lá no céu, está lá no santuário celestial, está lá guardadinha, símbolo da justiça de Deus. O sangue de Cristo, o símbolo da sua misericórdia. A lei, símbolo da sua justiça, ele fará justiça. Todos nós seremos julgados com base na lei, diz o livro de Tiago. Seremos julgados com base na lei de Deus. Sabe, à medida que nós estudamos estes ensinamentos bíblicos sobre o santuário celestial, nós percebemos o significado fabuloso, importante, imutável, eterno da lei de Deus e de todos os mandamentos que nela estão registrados. E esses mandamentos relacionam-se ao caráter divino, porque ele é o autor desta lei. Portanto, ela representa exatamente o caráter de Deus. Sua lei representa o seu caráter, representa a sua justiça. Ah, meus queridos, o que então que está dentro da arca, lá no santuário celestial, vista por João, está os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Daniel. Ué, o que está lá dentro da arca que João viu? Uma arca vazia? Aqueles mandamentos não estão lá, ele viu só uma arca vazia. Quando ele diz que ele viu a arca, com certeza, absoluta certeza, eterna certeza, plena certeza de que quando ele viu a arca, o que tinha dentro da arca da aliança? A arca da aliança. A aliança são os 10 mandamentos. Ah, mas você vai dizer, é a antiga aliança. Não. A antiga aliança, meus amados, quando nós estudamos bem a fundo a Bíblia Sagrada, a antiga aliança é o sistema de sacrifício, é o sangue de touro e de bodes. Esta é a antiga aliança. A nova aliança é o sangue de Cristo. Não os 10 mandamentos nunca foi chamado de antiga aliança. O que foi chamado de antiga aliança são os mandamentos de ordenanças, os mandamentos de sacrifício, os mandamentos do sacerdócio que eles passavam, morriam, era transferido para outro sacerdote. Todo o sistema de sacrifício, do sacerdócio terreno, do santuário terreno, tudo isso sim, essa era a antiga aliança. Mas a nova aliança é o sangue de Cristo. A antiga aliança, o sangue de touro, de bodes, de animais. Mas vamos ver. Olha Mateus 5, 17 e 18, dito pela boca do próprio Jesus Cristo. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Aí, meus queridos amados irmãos, às vezes dizem, então, mas ele veio cumprir. Então ele cumpriu. Vamos dar um exemplo aqui. Você pega o seu carro. Vamos daqui para Porto Velho com o seu carro. Um exemplo simples para entendermos. E na estrada tem faixas na rodovia, faixa. E você, na faixa contínua, você não passa. Tem a outra faixa que você pode ultrapassar. Você tem quebra-molas, você tem radares, você tem vários sinais pela rodovia. E se você não cumprir com os requisitos desta lei, você receberá multa. Eu já recebi multa, você já? Sabe por que eu recebi multa? Porque eu não cumpri.
Agora você vai, cumpre com todos os requisitos da lei de trânsito, vai a Porto Velho, anda pela cidade, faz tudo o que você precisa, volta para a Rolim de Moura, não recebeu nenhuma multa. Sabe por quê? Porque você cumpriu. Ou seja, Jesus cumpriu, ou seja, ele andou de acordo com todos os requisitos da sua lei. O próprio Jesus, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Cumprir é andar de acordo. Tá bem claro? Porque senão seria uma contradição no próprio verso. Eu não vim abolir, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Cumprir é andar de acordo, não é abolir. Cumprir não é deixar, fazer com que deixe de existir. Entendamos isso, não sejamos cegos. Eu não vim destruir ou abolir a lei, não vim abolir os profetas, não, eu vim cumprir, quer dizer, andar de acordo. Digo-lhes em verdade, disse Jesus ainda em Mateus 5, 17 e 18. Digo-lhes em verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, de acordo com essa tradução da Bíblia que eu estou lendo. Não, passa o céu, passa a terra, mas não vai passar nada da lei até que tudo se cumpra. É isso que Jesus disse. Aquela lei que ele escreveu em tábuas de pedra, passa o céu, já passou os céus. Passa a terra, já passou a terra. Então, nada da sua lei passará. E o salmista diz, as obras de suas mãos são fiéis e justas. E ele diz bem claro, o salmista, Salmo 111, 7 e 8. Todos os seus preceitos merecem confiança. Eles estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Davi olhava para os preceitos do Senhor e dizia, eles estão estabelecidos com fidelidade e retidão. Eles estão firmes, merecem confiança. Não desconfie dos preceitos de Deus. É a arte do diabo fazer com que você desconfie dos preceitos da lei de Deus. Agora diz mais, Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Outra tradução diz, este é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Será se o escritor destes livros não estavam orientados pelo Espírito Santo? Pois Deus há de trazer a juízo tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. E diz mais o livro de João 5, verso 3, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E diz mais, se alguém, e isso está em Provérbios 28, 9, não são palavras minhas, são palavras do autor inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Se alguém recusa ouvir a lei, até a sua oração é detestável. Meus amados, olhemos para a lei de Deus. Todos que pregam aí que a lei de Deus foi abolida são instrumentos do inimigo de Deus. O que, Daniel? Exatamente. É a lei do Velho Testamento, é inimigo de Deus. Porque Jesus está dizendo, eu não vim destruir a lei e os profetas. Não vim revogar, não vim abolir. Olha o que John Wesley, o grande escritor, reformador, ele diz, John Wesley, diz bem assim, um dos reformadores, ele diz assim, vou ler a escrita que ele deixou. A lei ritual ou cerimonial, entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Muito claro isso. A lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel,
contendo as instruções, as ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios, ao serviço do templo. O nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Muito claro, muito fiel às palavras de Wesley. Mas ele diz mais: mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo de sua vinda revogar alguma parte da lei moral, dos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus, palavras de John Wesley. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade, em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar ou quaisquer outra circunstância, sujeita a mudanças, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da relação imutável para com um e outro. Percebeu? John Wesley escrevendo, grande reformador. Inclusive, temos denominações com vamos dizer, com a fundamentação de John Wesley, né? E ele está dizendo que Deus não veio revogar essa lei moral, lá, a lei 10 mandamentos escrita em tábuas de pedra. A cerimonial, sim, e isto está de acordo com a Bíblia. Os rituais cerimoniais, a sombra, ele revogou quando ele morreu na cruz, derramou o seu sangue. A velha aliança, ali ele pôs fim. A velha aliança ele cravou na cruz. A lei de ordenanças, ele mudou. Sim, porque ele era o sacrifício. Todo o sistema de sacrifício, todo o ritual dos santuários terrestres levava para Cristo. E quando ele morre, ele põe fim a isto. Mas a lei escrita em tábuas de pedra, ela permanece para sempre. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos, os netos, pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. E Paulo escrevendo diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ele está se referindo à lei cerimonial. De fato, Paulo diz, com relação à lei moral, a lei dos 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra, de fato, lá em Romanos 7,12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E o salmista, capítulo 19, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro, puro, mais do que doce, do que o mel, mais do que as gotas do favo de mel. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer. Perceberam? Então a lei, meus queridos, é uma transcrição exata do caráter de Deus, fundamento do trono de Deus, base moral da humanidade. Satanás odeia a lei de Deus. O santuário terrestre, claro, era uma figura, o modelo do celestial. A lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está no céu, e que a aceitação desta verdade, meus queridos, sobre o santuário celestial envolve o reconhecimento de todos os requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade de guardarmos todos os 10 mandamentos. Sabe, meus queridos, Deus tem a sua lei. Está colocada lá na arca do santuário celestial. Agora, meus amados, você já leu a lei de Deus? Já? Já pegou Êxodo 20 e deu uma lida ali nos 10 mandamentos da lei de Deus?
Quero resumir aqui em poucas palavras, resumindo. Primeiro, não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não faça imagem de escultura. Terceiro, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirá falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás coisas alheias. É isto que está escrito na Arca da Aliança que João viu lá no céu. Que está escrito nas tábuas de pedra dentro da Arca. É isso que está escrito lá, resumidamente, na minha linguagem, linguagem humana. Lá está na original, linguagem de Deus. Agora, meus queridos, qual é a lei? Olha, busca aí no Google, a lei do catecismo. Busca lá. Pega aí agora, se você tiver tempo aí. Pega lá no Google mesmo, os 10 mandamentos do catecismo. Pega lá. Pega ali para você ver o que está lá. E compara com a original, que está lá em Êxodo 20. Compara. Há uma discrepância tremenda. A adoração à imagem não está mais ali. Lembra-te do dia do sábado? Não está. Está lá. Guardar domingos e festas. Os 10 mandamentos, o 10º, eles dividiu em 2 para cobrir a brecha do segundo, que é sobre imagem. Fizeram uma baita de uma confusão. O diabo odeia a lei de Deus. Por isso o Apocalipse diz que o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E agora? Nós seremos julgados pelaquela lei, não do catecismo. Aquela lei que está na Arca da Aliança Celestial. Ora, se aquela lei que está na Arca da Aliança, no Santuário Celestial, é a original, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a original ou vou seguir a lei dos homens? Ah, Daniel, mas isso é do Velho Testamento. Mas está na Arca da Aliança lá no Santuário Celestial. Permanece para sempre. Ah, mas foi mudada, é do tempo do Velho Testamento. Mas está lá na Arca da Aliança. É por ela que nós vamos ser julgados. Está lá no Santuário Celestial. Ah, mas essa é a lei para o Antigo Israel. Mas se é para o Antigo Israel, mas está lá na Arca da Aliança, no Santuário Celestial. E toda a humanidade vai ser julgada de acordo com aquela lei. Tiago diz isso, nós seremos julgados pela lei. Pela lei. Qual lei? Dos 10 mandamentos. Símbolo da justiça de Deus. Está lá no Santuário Celestial. É por aquela que seremos julgados. A do catecismo é ordem humana e ódio de Satanás, aquela mudança. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir. O livro de Coríntios, Paulo escrevendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz bem claro, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Você pode dizer, Daniel, mas basta a fé. Não, basta a fé. A fé sem obediência verdadeira é uma fé morta. A fé sem obediência. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que lei? A lei que está lá na Arca da Aliança, no Santuário Celestial, os 10 mandamentos original. É aquele que nós precisamos de obedecer. Daniel, mas nós somos salvos pela graça. Graça sem obediência é uma desgraça. É? Ué, Daniel, mas você está louco? Não. Mostre para mim graça sem obediência irrestrita aos preceitos de Deus. O que é? É uma graça barata, uma graça falsa. Percebeu? Como o Satanás ele ilude o ser humano, age na mente humana para deturpar os preceitos de Deus? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Romanos 3, né? 31, se eu não me engano. Aí você pode dizer, eu tenho fé, Daniel. Basta a fé. Você pode ter um caminhão de fé. Eu posso dizer que tenho um caminhão de fé.
Eu posso dizer que tem fé, né? Mas fé sem obediência, meus queridos, ela é uma fé falsa. E João diz bem claro que Deus, João, deixa eu olhar aqui esse verso para nós concluirmos, o livro de João, no capítulo 14, para nós concluirmos, veja o que João diz. Deixa eu ler bem claro aqui, porque a Bíblia, ela é a voz de Deus. João diz bem assim, deixa eu só localizar aqui. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aquele que está lá dentro da Arca da Aliança, no Santuário Celestial, ela está lá o diabo não mexeu, está lá a original. Na minha Bíblia também, o diabo não mexeu, está certinho. Mas nem muitas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia, nem de acordo com a que está no Santuário Celestial. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14, verso 15, palavras do próprio Jesus. Veja bem, e ele diz assim, mas naquele dia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Percebeu? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. São João 14, verso 21. Amados, a lei de Deus não é um instrumento de obrigação. Não é um instrumento de não. A lei de Deus é um instrumento de proteção. Protege o caráter de Deus. Proteção ao caráter de Deus. Ah, Daniel, mas não precisa de proteger o caráter de Deus. Eu preciso de honrar o caráter de Deus. Eu gosto que o meu nome seja honrado. Então é necessário que o nome de Deus também seja honrado, né? Os mandamentos em relação ao próximo é uma proteção à família, ao casamento, uma proteção aos pais, uma proteção aos bens, à propriedade, à esposa, àquilo. É uma proteção, por isso diz não adulterarás, é uma proteção do casamento, não matarás, é uma proteção da vida, não furtarás, é uma proteção dos bens. Portanto, a lei de Deus é uma lei de amor. E Deus é amor. E Deus quer que eu e você obedeçamos essa lei sem restrição. E é pelo poder do Espírito Santo somente. É pela graça de Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé, mediante a obediência em Jesus Cristo. Oramos? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos mostra a verdade, nos mostra o caminho, nos mostra a salvação, nos mostra que a lei do Senhor é imutável, permanece eternamente. Lá na cruz do Calvário, o Senhor removeu a lei cerimonial, mas a lei moral ela é eterna e permanece. Lá no Calvário, o Senhor cumpriu a lei cerimonial, vindo o próprio Filho de Deus, derramando sangue, a nova aliança. E por isso nós temos a salvação através do sangue de Cristo, a nova aliança. Te louvamos por tudo, do nome de Cristo Jesus. Obrigado. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.